E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Rodrigo quer sair do Real Madrid, Ancelotti liga para Neymar e Casemiro. E olha o que ele falou, Kylian Mbappé faz promessa e muito mais do mercado da bola. Bem galera, vamos começar falando um pouco sobre Rodrigo, um dos principais jogadores na sua função do futebol mundial. Mas recentemente ele vem passando por um certo momento de instabilidade no Real Madrid e ficou no banco no El Clásico e deu bastante o que falar. Muita gente colocando que ele estaria fora dos planos do Real Madrid e assim ele poderia deixar a equipe. Isso porque Carlo Ancelotti vai sair do Real Madrid e quem vai chegar, muito provavelmente, ainda não foi confirmado de forma oficial, mas o próprio Fabrício Romano, que é especialista de mercado, já colocou, seria Xabi Alonso. E Xabi Alonso estaria pensando numa equipe que Rodrigo poderia não se encaixar tão bem, dessa forma corroborando para ele deixar a equipe. Mas se você quiser entender melhor essa história, se liga que o jornal de Madrid, que acompanha o Real de perto, falou sobre o assunto. Segundo o Diário Marca de Madrid, um dos maiores da Espanha, Rodrigo não quer mais jogar pelo Real Madrid. Segundo fontes do próprio clube, o atacante brasileiro está se sentindo deslocado pela explosão midiática em torno da chegada de Kylian Mbappé e também de Jude Bellingham. O jogador esperava ter mais destaque no time merengue e está claramente irritado com a sua função no clube. Dessa forma, ele poderia estar deixando a equipe. Tropa, eu concordo bastante com o Rodrigo, né? Porque eu também não aceitaria ficar em segunda opção. Eu sempre me priorizo, né? Igual ele deve fazer, né? Porque ele tem uma carreira pela frente. Não é só porque ele tá no Real Madrid que ele tem que aguentar ficar como segunda opção. Ele também tem que ver o lado dele, né? Então é muito interessante ele ir para um outro time, né, ganhar campeonatos. Ele já tem 2 Champions, não tem nada para provar para ninguém já. Neymar só tem um e já meio que saiu de fora de cena, né? Então eu aprovaria, né, o Rodrigo também ir para um Manchester City por um Arsenal, porque é muito interessante para ele. Então vamos deixar também o jogador decidir bastante o que ele tem que fazer, porque ele tem que pensar também nele, né, e na carreira dele, e não ficar vivendo de opiniões de quem não agrega nada, né? Então vamos esperar ver o que vai acontecer nos próximos janelas de transferência, né? E já tem alguns clubes bem interessados na contratação do Rodrigo, e seriam clubes da Premier League. O que está sendo mais falado lá na Espanha no momento é o Arsenal, mas o Manchester City tem o Pep Guardiola, que gosta muito do jogador. Ele já teria até admitido para pessoas próximas que o jogador favorito dele do Real Madrid é o Rodrigo. E se você acha que essa lista acabou, ainda não acabou. Liverpool e Manchester United também estariam de olho na situação do atacante. E aí galera, o moleque tá valorizado ou não? Ele joga bola ou não? Vários clubes querendo a sua contratação. Mas aí já monta o seu top 4. Pra mim, em primeiro, o Liverpool, que ele poderia chegar numa função jogando pelo lado esquerdo, que ele gostaria de jogar, né? Porque ele gosta mais de jogar pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Ele que muitas vezes acabava se sacrificando pela equipe. Então ele pode chegar nessa função e, mano, ajudar bastante o Liverpool e agregar pro time que já foi campeão nessa temporada da Premier League. E na função de ponta esquerda ele teria mais espaço, né? Porque PD, ponta direita, é seu salário. Então pra mim, se fosse o Rodrigo, pensaria primeiro no Liverpool. Depois o Manchester City, porque tem Pep Guardiola, é um time que sempre compete. Aí depois o Arsenal e por fim o Manchester United. Mas já comenta a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. E galera, só pra vocês não ficarem bravos, eu tô escolhendo o Manchester United em último porque recentemente quem chega lá não consegue jogar futebol, né? Então às vezes ele vai chegar lá e não vai conseguir mostrar o futebol que todo mundo tá esperando. Então acho que nesses outros clubes ele teria uma chance maior. Mas já coloca aqui nos comentários como ficou seu top 4, porque eu fiquei curioso. Bem galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira. Recentemente foi anunciado Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e ele até deu uma entrevista falando que sim, ele vai assumir o Brasil, só que agora ele está focado no Real Madrid
Madrid e terminar essa história muito bonita que ele construiu no clube. E dessa forma ele só vai sair do clube depois de terminar o Campeonato Espanhol no dia 25 de maio. Aí eu já quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não de Carlo Ancelotti na seleção. Eu curti bastante, eu acho que é um técnico que chega na seleção, mesmo com várias estrelas que tem a seleção, todo mundo vai olhar de baixo pra cima, porque não tem técnico em questão de título atualmente maior que Carlo Ancelotti. O cara tem 5 Champions League como técnico, 2 como jogador, ele já foi campeão em todas as ligas grandes europeias, é um cara que já passou por Chelsea, Real Madrid, Everton, Milan, pô, muito lugar importante, então acho que os jogadores vão respeitar ele e por isso eu acho uma boa a sua chegada. Mas mesmo que ele falou que ele tá focado no Real Madrid, já surgem informações que ele já tá começando a trabalhar como técnico da seleção. E já teria falado com 2 grandes estrelas, o Casemiro, que ele já teve uma parceria no Real Madrid muito bem sucedida, né? Ele já treinou o jogador, e o Neymar, se liga o que ele disse pra depois a gente comentar. Segundo o portal GE Globo, Carlo Ancelotti conversou com Neymar e Casemiro. Com o Neymar, ele queria saber como o jogador estava, como estava a sua recuperação, o que ele estava sentindo e tudo mais. E também disse que ele seria muito importante para ele na Copa do Mundo de 2026. E Casemiro, ele disse que quer trazê-lo de volta à seleção brasileira. Ele que vem jogando bem com o Manchester United recentemente. Tropa, o Ancelotti na seleção, né, cara, é muito bom, né? E eu acredito que ele vai fazer ótimas escolhas de jogadores, né, porque ele prioriza bastante quem tá jogando melhor e não aquela panelinha de que ficar só os mesmos jogadores, igual tá tendo há anos na seleção, né? Tem vários jogadores que estavam jogando melhor e não foram convocados, né, nas Copas passadas, né? E também, cara, a seleção brasileira antes do Ancelotti, né, era só mídia, entendeu? Então não estava compensando, né, ter eles na seleção, principalmente o Dorival, porque não tem um pulso firme. Então acredito que o Ancelotti vai agregar bastante no sistema tático do Brasil, porque o Brasil é uma seleção potente, tem ótimos jogadores, só pra você ver o tanto que os jogadores do Brasil são bons. Campeão de Champions League, um dos melhores jogadores do mundo, que está sendo o Rafinha, Antony brilhando bastante, Rodrigo, né, sensacional, Vini Júnior. Então é muito ruim deixar a seleção brasileira com um técnico que não tem pulso firme para liderar, né? Então foi ótima escolha do Ancelotti para a seleção brasileira. A gente vem reencontrando seu futebol. Um jogador que muitos colocavam que estava muito perto de deixar o Manchester United, ir para uma Liga Saudita e tudo mais, reencontrou seu futebol recentemente, vem fazendo uns golzinhos, sendo importante principalmente nas competições internacionais como a Europa League, porque a Premier League está complicada para o Manchester United, eles estão bem mal no campeonato, só que na Europa League eles estão na final, então eles estão tentando essa vitória para conseguir levar esse título para casa e assim se classificar para uma Champions League, imagina, que loucura, né? Mas aí eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esses 2 jogadores. Tem que ser página virada da seleção ou tem que continuar contando com ele? Final de notícias, porque ainda tem muita coisa legal no vídeo de hoje. O Liverpool está em conversas para contratar Jeremy Frimpong. Eles sabem que Trent Alexander-Arnold não vai continuar e por isso querem sua contratação. Ele que está jogando muito bem no Bayer Leverkusen e tem uma participação para gol de 74, é isso mesmo, seja fazendo gol ou dando assistência em 190 jogos, números impressionantes. Segundo Fabrício Romano, eles podem pagar cerca de 39 milhões de euros pela sua contratação. Pep Guardiola e o Manchester City estão de olho na situação de Dani Olmo, que pode deixar o Barcelona um ano depois de ser contratado na janela de verão. E aí, uma boa contratação para o Manchester? Bom, tropa, essa questão aí do Frimpong, né, sair do Bayer Leverkusen, eu acho que é uma ótima opção para ele, porque ele já está num patamar acima, né, da Liga, da Bundesliga. Eu acredito que é muito bom para ele sair para um time mais desenvolvido, né, para ele ganhar vários títulos, né, igual o Champions League, sei lá, por exemplo, uma La Liga também, entendeu? Então desenvolver mais o seu futebol. Então é uma ótima opção para ele sair do Bayer Leverkusen e também para uma liga inglesa, né? Fazer uma história melhor, né, do que jogando na Bundesliga. Então é uma ótima opção para ele. Agora o Dani Olmo sair do Barcelona, eu acho que
Provavelmente ele não tá gostando muito de lá, né? Mesmo ele jogando com os parça dele, né? Não sabemos qual o motivo, mas se ele não está tão bem lá, temos que apoiar bastante ele em sair do time, né? City, o Atlético de Madrid deve conversar com o Manchester United sobre um acordo por Antony. Juventus e Villarreal também estão interessados no jogador de 25 anos que voltou a jogar muito bem com a camisa do Real Betis. E aí, Antony deve continuar na Espanha ou deve voltar para a Inglaterra? Para onde ele deve ir? Já comenta a sua opinião. E para terminar, vamos falar sobre Kylian Mbappé. Depois da derrota sofrida contra o Barcelona, Kylian Mbappé finalmente quebrou o silêncio e fez uma promessa. Colocou: foi difícil, doloroso, mas... Vamos começar aqui falando do Antony, né, que tá jogando bastante, né? Agora todo mundo quer o cara. Antigamente ninguém queria ele, né, quando ele foi pro Betis. Então é muito louco como o mundo gira, né? Ele não gira, capota. Então times que menosprezavam ele, né, estão querendo ele agora. Então é muito interessante para ele sair para outra equipe, né, para ter mais chance de ganhar títulos mais relevantes, né? Provavelmente se eu tivesse no lugar dele eu ia sair, né? Então é muito interessante vê-lo indo para outra equipe, né? E o Kylian Mbappé, irmão, eu acredito que eles vão ganhar, ele pelo menos um Champions, eu acredito que ele ganha, porque o Real Madrid é um time muito grande, né? E não vejo eles perdendo o Champions direto, né? Então vai ser muito interessante ver o Donatello ganhando pelo menos uma Champions pelo Real Madrid, porque ele já tem Copa do Mundo e é absurdo isso na idade dele. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas Champions League e nas próximas competições, né, que haverão daqui para frente. Nós vamos voltar, pode acreditar. Alá Madrid colocou o Kylian Mbappé depois da goleada e praticamente ter selado a perda do título para o Barcelona, que vai ser campeão do Campeonato Espanhol e já pode até ter sido coroado enquanto você está assistindo esse vídeo, né? Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, né, que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?